Nós, logo no início do Brasil Urgente, falávamos de uma chuva muito forte, o que antes era uma chuva de verão, pelo menos parecia dessa forma, né? A chuva de verão, e quando possível colocar todo mundo aqui no telão, por favor, o que parecia uma chuva pesada e de passageira, de velocidade rápida, se tornou algo lento, demorado realmente e com um transtorno que a gente não via desde o início do mês, pelo menos quando teve aquela ventania. Está falando aqui de 98 árvores caídas. E o nosso time, muito rapidamente, já se deslocou a alguns pontos que chamam a atenção, que necessitam, pelo menos, da cobertura do Brasil Urgente para alertar as autoridades. Começando, então, pelo Marcelo Moreira. Cadê o Marcelo Moreira? Na Vila Anastácio, neste momento, pelo que eu posso observar aí, Marcelo Moreira, é em frente ao quartel do Exército, que tem aí na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, mas pelo que eu posso observar, uma árvore gigantesca que caiu aí bem na sequência desse túnel, hein, Moreira? Olha, Felipe, Garrafa, zona oeste de São Paulo, depois do temporal que começou por volta das 4 horas da tarde e também dos ventos fortes, aparecem os estragos e por pouco não tivemos uma vítima fatal. Milagre, na verdade. Gutenberg Gonçalves mostra para você esta enorme árvore caiu sobre uma estrutura metálica, uma trave, um delimitador de altura aqui deste túnel que passa sob a linha férrea e derrubou ali sobre aquele veículo onde estava uma família, um casal, a mulher ao volante, o marido no banco do passageiro e a criança atrás. Esta barra de ferro pesadíssima, amarela ao fundo ali, acertou as pernas do passageiro, um homem de 40 anos, que teve fraturas nos membros inferiores e um enorme corte na perna, o que causou ali uma grande hemorragia, um choque hipovolêmico, que é o baixo fluxo de sangue que bombeia o coração. Então ele perdeu muito sangue, saiu daqui em estado grave para o Hospital das Clínicas, porque a árvore caiu sobre a estrutura metálica, aquele delimitador de altura, que caiu consequentemente sobre o veículo, na hora da chuva forte, do temporal. Por pouco, uma tragédia, esse passageiro deve comemorar uma nova data de aniversário, porque por muito pouco não teríamos aqui uma tragédia, um pai de família morto na frente da esposa e da criança que vinha no banco de trás, Felipe. A imagem é realmente impressionante, como descreveu aí o Marcelo Moreira. Eu havia perguntado, porque acho que a Carla Ramil tá num outro ponto aí nesse local, é isso? A Carla Ramil tá aí nesse local, só que num outro ponto, para você entender a gravidade dessa ocorrência. Ó, a Carla tá na perspectiva oposta a essa que você viu agora do Marcelo Moreira. Ô, Carla, então só para eu entender, essa estrutura metálica, ali passa a linha férrea, né? Ali é o trem, se eu não me engano, da Via Mobilidade. Passa ali o trem, acho que essa linha férrea, essa parte metálica, essa estrutura que caiu, que a árvore tombou em cima dessa estrutura metálica, é justamente a parte, eu acho que de sinalização do trem, da ferrovia ali, e o limitador de altura, para indicar ali que é uma passagem de nível mais baixo. Neste ponto aí, Carla Ramil, o que é que você consegue observar a partir da perspectiva do lado oposto? Aí a imagem do Motolink, cadê a imagem lá da Vila Anastácio? Onde está a Carla Ramil? Aí, isso, essa é a imagem. Porque é impressionante aí como o Moreira disse, um milagre que aconteceu. É um milagre que aconteceu. Então, desse ponto, Carla Ramil, o que é que você pode trazer dessa perspectiva do que você viu da queda dessa árvore? Garrafa, boa tarde, né? Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, nós estamos aqui acompanhando, inclusive, o trabalho, né, dos funcionários da Prefeitura de São Paulo que estão fazendo a remoção dos galhos, que a gente percebe, olha só, galhos de uma árvore bastante grande. A estrutura de ferro que limitava a entrada do túnel foi derrubada com a força dessa árvore. Nós estávamos, assim que chegamos aqui, nós presenciamos exatamente o momento em que eles conseguiram tirar parte dos galhos de cima da linha férrea. Foi um susto, porque foi um barulhão, na hora foi um barulhão dos galhos caindo. E agora, olha só, a estrutura de ferro ficou ainda mais misturada ali entre os galhos das árvores. Os técnicos trabalham aqui, a energia no local foi desligada para que eles possam fazer a remoção de toda essa estrutura. Mas nós andamos aqui pela Raimundo Pereira de Magalhães, Garrafa, e várias árvores caíram pelo caminho, tem muitos galhos na rua, né? O que demonstra aí que o vento por aqui foi bem forte. Muito forte. O Nazário falava pra gente, de repente a gente tem atualização pro CGE aí, que os ventos até as 4h30, 4h40 era por volta aproximadamente 45, 48 km por hora. E que esta rajada de vento
provavelmente poderia superar os 60 km por hora. E acredito que superou, porque olha só o estrago. A gente está observando imagens também ao vivo do Hércules, o Hércules mostrando pra gente, ele que rodou em vários pontos aqui da cidade de São Paulo e por onde passava, começou ali pela região da Moca, na Zona Leste, por onde passava, conseguiu flagrar essas quedas de árvores. Aí uma outra equipe nossa também transitando por São Paulo. Cadê a imagem lá da árvore? Cadê a imagem caída da equipe de Motolink? Ali também é na Zona Leste. Então, por onde você passava ali, ou por onde a nossa equipe passou, comandada aí pelo Hércules ali na imagem, você vê esse tipo de estrago. Então, foi algo extremamente forte, grave o que está acontecendo em São Paulo. E a Kelly Dias, em um outro ponto que ela vai dizer agora pra gente, também com queda de árvore. Aí onde você está, Kelly Dias, teve algum relato de alguma pessoa ferida? Felizmente não, viu, Garrafa? A gente está aqui na região do Ipiranga, zona sul de São Paulo, onde várias árvores caíram. Aqui, em especial, na Silva Bueno, a rua aqui, atingiu essa árvore gigantesca. O Toninho Alves mostra com o apoio do Walter Batista. Uma árvore gigantesca atingiu 2 carros e também uma funilaria, Garrafa. Nessa funilaria, a gente mostra aqui agora também, estava acontecendo uma comemoração. Havia 3 crianças no local. Aqui tá vendo? Ó, tem a piscininha aqui, as crianças ouviram o barulho, se assustaram, correram também, ou seja, por muito pouco não houve uma tragédia. O pessoal comentando, os moradores aqui, Garrafa, que essa árvore há mais de 10 anos, os moradores já pediam para que cortassem essa árvore, faziam pedidos aí para a prefeitura, mas nada foi feito hoje, então caiu durante a tempestade aqui em São Paulo, atingindo 2 carros e o teto aqui, o telhado de uma funilaria. Garrafa. Mas esses fios aí que estão aí na calçada, pelo que eu tô percebendo aí próximo a você, a Enel já conseguiu fazer o desligamento. Já tem uma equipe da Enel aí, é isso? Exatamente, Corpo de Bombeiros aqui, a Prefeitura também e agora ainda os funcionários da Enel fazendo o desligamento aqui da energia. Garrafa. A Kelly na sequência fica à vontade para conversar com, não sei se é o dono do carro, dono da casa aí também, porque deve ter sido um susto muito grande, mas aqui um ponto de atenção. Eu estava observando aí durante o jogo as imagens que chegavam aqui e a gente via várias equipes da Prefeitura trabalhando rapidamente até para cortar as árvores. Só que, com essa informação da Kelly Dias, esbarra numa pergunta que fiz há 2 semanas para o prefeito Ricardo Nunes, aqui ao vivo, no Brasil Urgente. Perguntei, prefeito, a Enel tem sua parcela de culpa no que está acontecendo em São Paulo, realmente deveria entregar algo mais rápido, ter mais equipes nas ruas, não pode deixar São Paulo às escuras, mas a prefeitura tem que dar um tempo de resposta mais rápido para o cidadão no 156. E aí a Kelly Dias agora traz essa informação de que os moradores já estavam falando, já estavam alertando a prefeitura, vem cortar aqui, preciso da poda, vai cair, vai cair. E dá uma olhada na imagem ao vivo da Kelly Dias, olha só a árvore que caiu, o tamanho da árvore que caiu, primeiro atinge 2 carros e logo na sequência numa casa onde tinham crianças ali na garagem. Então é extremamente grave, e aí não é só ficar culpando a Enel não, porque a prefeitura tem a sua parcela de culpa na história. A gente aqui, eu já ia abrir o programa elogiando até. Olha, a prefeitura, pelo que eu estou observando, tá muito rápido. Em todo lugar que a nossa equipe chegou ali, pelo menos já tinha os funcionários fazendo a poda, já cortando as árvores. Pelo menos em alguns pontos, não todos, claro, até porque é um número muito grande de árvores caídas. Então, mas iria elogiar, mas agora com essa informação da Kelly Dias, no 156, você liga lá, o cara não corta, não chega lá o funcionário para cortar, aí fica difícil. Marcelo Moreira aí na Vila Anastácio, em frente ao quartel do Exército, onde que é a imagem mais impressionante. Para eu entender aqui, Moreira, o motorista, a vítima, aliás, que sobreviveu e foi levada para o HC, ela estava dentro deste carro, é isso? Ela estava dentro deste carro ou ela estava passando e foi atingida pela árvore ou pela estrutura metálica, hein, Moreira? Não, a vítima, esse homem de 40 anos, estava no banco do passageiro deste veículo. Ao lado, a mulher ao volante, uma criança atrás. Esse homem de 40 anos, ele teve fraturas nas pernas, um corte profundo também em uma das pernas, perdeu muito sangue, teve um choque hipovolêmico, que é o baixo fluxo ali sanguíneo que bombeia o coração. Então ele foi transferido aqui para o Hospital das Clínicas em estado grave, mas já foi estabilizado. Aí a boa notícia, esta enorme árvore que derrubou este delimitador de altura, essa barra de ferro
que permite aí, ou então impede a passagem de veículos altos sob aqui esta passarela onde tem uma linha férrea. Agora há pouco, o trânsito de trens aqui voltou ao normal, mas na hora do acidente, claro, uma composição chegou a parar, as pessoas ficaram paradas aqui, agoniadas, aflitas, porque o trem parou justamente sobre este túnel aqui, não sabiam o que estava acontecendo, e a árvore enorme caída sobre o carro agora há pouco, viu, Felipe Garrafa? Moreira, eu tô tentando entender aqui, porque, pô, se a vítima tava no passageiro, ó, vem aqui, mostra aqui no telão. Se a vítima tá aqui no passageiro, pode aproximar aqui, Raimundão. Olha só onde caiu aqui a estrutura metálica. Dá só uma olhada. A estrutura metálica caiu bem do lado do passageiro. Que o carro tá aqui, então o motorista tá aqui desse lado aqui, ó. O motorista aqui. E aí a estrutura metálica que caiu aqui no lado do passageiro. Ô, Carla Ramil, só uma do seu ponto de vista aí. A Carla Ramil tá lá do outro lado. A Carla Ramil tá lá do outro lado. Não sei se dá para aproximar a imagem para conseguir ver a estrutura metálica, mas o motorista no banco do passageiro, eu não sei se você chegou a conversar, deu tempo de conversar com as testemunhas aí, mas foi um verdadeiro milagre que aconteceu aí na Vila Anastácio. É algo impressionante o que aconteceu aí na Vila Anastácio com essa imagem e a descrição do Marcelo Moreira, hein, Carla Ramil? Pois é, e foi com a descrição do Marcelo Moreira que a gente se deu conta aqui do outro lado que tem um carro debaixo da estrutura. Porque daqui a gente não estava conseguindo ver o carro. Para você ver a grossura dos galhos dessa árvore, do tronco dessa árvore que caiu, a gente aqui desse lado não conseguia visualizar o carro. Agora que eles estão mexendo aqui na retirada desses galhos que a gente percebeu. Os técnicos estão trabalhando, inclusive, para fazer a retirada dessa estrutura. O delimitador está começando a aparecer desse lado aqui. Se você quiser, Garrafa, eu peço pro Júlio Bento tirar a câmera do tripé e no ombro chegar ali mais perto. É que tem um pedaço da árvore aqui que a gente tá com um pouco de medo que ela venha abaixo. Então a gente não chegou muito perto justamente por conta disso. Não, nem precisa se aproximar, Carla. Acho que o Júlio Bento, pela competência gigante que tem, ali talvez no zoom consiga dar a perspectiva do outro ponto. Mas essa imagem do Marcelo Moreira aí, acho que o Marcelo Moreira daqui a pouco confirma com quem que ele está aí, mas dá a noção de como é que uma viga, um pedaço de metal gigantesco, junto com essa árvore pesada, como descreveu bem a Carla Ramil, não estava dando para enxergar nem o carro do outro lado. Ela descobriu agora quando o Moreira deu a descrição. Então, o Júlio Bento está se preparando lá. Cadê a Kelly Dias? A Kelly Dias com, acho que é o dono do carro, é isso? A Kelly Dias acho que está com o dono do carro e que a árvore simplesmente tombou.